De nada, vou colocar meu cronograma aqui também. Espero que vocês gostem. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar presente. Vocês vão ver que algumas partes vão se encaixar muito bem e outras podem ter uma perspectiva um pouco diferente, mas eu acredito que sirva, né, para os objetivos aqui do Congresso. Estou aqui com 2 ou 3 chapéus ou camisas, né? Vou apresentar o DEHUR 3, estarei falando também do projeto Educação Plurilingüe, e estou aqui, né, também representando a UFC, como eu estou como leitora do DAAD. Como eu falei, a ordem vai ser a apresentação da plataforma. Depois, em seguida, eu vou apresentar o projeto em si e, depois, no ponto 4, eu tentarei juntar os 2 pontos que vocês vão ver. É um experimento, certo? E vamos ver se dá certo e se vocês conseguem aproveitar, talvez, depois para os próprios materiais. Ok. A plataforma DEHUR 3... Eu nem falei, né? Porque eu estou mexendo aqui. Isso já é a previsão, certo? Eu já estou no slide 4. Perfeito, obrigado. Desculpa, viu, Antônio? Ok, a apresentação da plataforma DEHUR 3, vou falar brevemente da história e do desenvolvimento dela, quem é o público-alvo, a estrutura e a flexibilidade do uso de DEHUR 3, os conteúdos temáticos, né, de cada módulo, a estrutura de cada módulo e também exemplos para materiais e atividades que podemos escolher acrescentar. Próximo slide, história e desenvolvimento. Como é que surgiu a ideia do DEHUR 3? Teve uma mudança na demanda por alemão, um aumento do interesse em alemão em contextos específicos, por exemplo, a reestruturação de currículos, né, orientados para a competência e profissão, alemão como língua técnica científica, um foco no turismo, mídia, tradução, metodologia didática, né, também aumenta a demanda, planejamento de aulas, pesquisa empírica em sala de aula, e, ao mesmo tempo, foi visto, e aqui, como o Tiago já disse, né, é uma percepção mundial, falta de professores, né, para esse contexto, déficits na formação de professores em várias regiões e falta de orientação prática na formação. Próximo slide. Por causa disso, o Ministério das Relações do Exterior, né, das Auswärtige Amt, desde 2015, implementou, né, percebeu essa mudança da demanda e tentou desenvolver, então, o DEHUR 3, a plataforma DEHUR 3. Isso foi feito com a ajuda de especialistas de alemão como língua estrangeira em várias universidades. Vou depois explicar qual universidade colaborou em qual módulo. Foi lançado em 2018, está disponível para universidades, né, no mundo inteiro. E, desde então, tem desenvolvimento de novos módulos e também atualização de módulos já existentes. O público-alvo são... próximo slide. Vocês também, né, se eu falo de algo que vocês não estão vendo aqui, podem me alertar. Obrigada. O público-alvo, né, aqui na verdade, apoiar a formação de professores de alemão em instituições de ensino superior no exterior. Então, não é específico para o Brasil, mas vamos ver, talvez, de que forma dê para adaptar. É online e é gratuito, realmente, certo? Vocês querendo usar isso na própria sala de aula ou não, vocês podem se inscrever, dar uma olhada, não tem nenhuma obrigação depois de aplicar isso na sala de aula. Trouxe um monte de flyer também, né, aqui com a minha perna do DAD. Camisa, chapéu. O nível de alemão que a plataforma pede, idealmente, isso vai ser um ponto que também vou entrar, seria B2 ou, preferivelmente, C1. Porque o foco temático é a metodologia didática do alemão como língua estrangeira,
alemão para fins, né, profissionais acadêmicos, e também alemão para estudantes de todas as áreas de conhecimento assim mais geral. Próximo slide. Eu adorei ontem a contribuição do Ebel, né, que ele disse, antigamente o Moodle era uma coisa inovadora, isso, né, DHOR3 também é uma plataforma Moodle, então várias coisas, vou abreviar aqui, porque vocês já conhecem, né? Cada módulo, na teoria, tem a ideia, ou uma estrutura que poderia ser usada como um próprio livro, né? Eu poderia ter isso, mas, claro, tem muito mais flexibilidade, porque eu posso adicionar materiais, eu encontro ideias para aulas, né? Eu tenho as opções de colocar links de multimídia, literatura científica. Próximo slide. Mas eu posso, né, a ideia realmente não é entregar, a ideia de DHOR3 não é entregar unidades de ensino prontas, ou um currículo pronto. E isso, de um lado, que eu digo, né, honestamente, é um convite bem legal, e, ao outro lado, também um desafio, como organizar o material que me foi proposto. Eu posso, então, né, adaptar. Realmente, o material foi desenvolvido para ser adaptado, ele foi desenvolvido para ser integrado em currículos existentes, ou para reestruturação ou estruturação de novos currículos. Ele estimula bastante o debate sobre questões de pesquisas atuais, né? E temos diversas formas de uso. Já vimos agora, eu posso ter blended learning, eu posso ter online, síncrono, assíncrono, né? Sim. Ok. Próximo slide. Vou agora apresentar os 10 módulos que existem atualmente, e sempre vocês encontram embaixo a universidade que foi, né, que tem a autoria sobre esse módulo e que vai também fazendo a atualização. O primeiro se chama Methoden und Prinzipien der Fremdsprachendidaktik, que seria desenvolvido das universidades de Leipzig e Gießen. Módulo 2, Lehr- und Unterrichtsplanung, DAF für Hochschule und Schule, da Universidade de Duisburg-Essen. Módulo 3, Lehren und Lernen mit elektronischen Online-Medien, da LMU München. Esse módulo já circulou um pouco no Brasil, por causa da época né, que todos nós fomos forçados a dar aula online. Deutsch für den Beruf, junto com a Universidade de Jena. Fachkommunikation Deutsch, da TU Berlin. Aí o próximo slide. Módulo 6, Wissenschaftssprache Deutsch. Módulo 7, da Universidade de Leipzig, novamente. Módulo 7, Konzepte von Mehrsprachigkeit, TCA-Sprachendidaktik. Esse que eu vou usar hoje como exemplo de uma possível adaptação, da TU Darmstadt. Módulo 8, Fremdsprachen lernen und Lehren erforschen, da Universidade de Bielefeld. Esses foram os primeiros 8, e relativamente recentemente foram publicados módulo 9 e 10, módulo 9, Diskursive Landeskunde, Kulturstudien, da Universidade de Leipzig, e o 10º, Literatur, Ästhetische Medien und Sprache in Deutsch als Fremdsprache, da Universidade de Dresden. Além desses módulos temáticos, a plataforma DHOR3 também conta com uma parte chamada DHOR3 Praxis Componente. Ela foi desenvolvida pela Universidade de Leipzig e Gießen também, e ela oferece material para acompanhar estudantes de licenciatura em alemão durante o estágio na escola. E também existe uma biblioteca virtual, certo, com outros manuais bem clássicos para o ensino da língua alemã. Desses 10, eu vou estrutura, próximo slide, estrutura dos módulos temáticos. Todos esses módulos, 10 módulos, certo, tem uma própria microestrutura. Cada um vai ter várias temáticas, e cada dessas temáticas vai ter uma composição de 3 componentes, que eu coloquei aqui. Vai ter material para preparação da aula, vai ter material para a prática de ensino e aprendizagem, que realmente é uma proposta como ter a aula, né, como fazer a aula, e também para o aprofundamento científico, leitura, né, extra.
vocês vão ver que o desafio é, né, como é que eu, como professora, eu vou ler tudo antes, né? Eu posso passar já um ano antes entrando em todos esses materiais, mas né, a proposta aqui é de ser adaptado. Algumas palavras, talvez, sobre a aplicação, né? Eu tive o apoio, né, na produção do PowerPoint da minha colega romana, né, da Außenstelle do Rio de Janeiro, que ela que fez mais cursos em relação à plataforma, ela estaria presente aqui também inicialmente. Então, às vezes a parte técnica eu talvez no final não possa entrar em todos os detalhes, mas eu tentarei. E então o importante é que, né, cada professor decide sobre o que gostaria de aplicar. E o material pode ser de duas formas. Eu posso ter por exemplo, ter uma própria cópia do módulo inteiro, certo? E depois modificar, ou eu também posso dizer eu quero minha própria sala e de cada módulo eu vou procurando o que eu quero, ou eu vou colocando materiais de fora, que eu vou ainda mostrar também. Aí tem próximo slide, tem o material que pode ser escolhido e acrescentado. Isso aqui é, né, só um exemplo, porque eu tenho várias possibilidades. Eu posso inserir textos em Word, PDF, também vídeos, áudios, imagens, né, que já conhecemos do Moodle. E também, eu pessoalmente achei isso bem interessante, porque é bem variada também, próximo slide, em relação às atividades, né, que eu posso escolher de forma também assíncrona, né, que isso também já foi o assunto. Agora, como é que eu posso usar ou preparar ou incentivar o aluno de se ocupar com o assunto também fora do próprio tempo na aula. Ok. Eu vou mudar agora para a apresentação do projeto Educação Plurilingüe. Vou apresentar o projeto e depois ver como poderíamos, talvez, né, fazer essa combinação das duas modalidades. Próximo slide. Ok. O projeto se chama, de nome completo, Educação Plurilingüe em Contexto de Imigração, Intercompreensão entre Línguas Germânicas, uma proposta para ensino plurilingüe. E o projeto ele surgiu do pós-doutorado do Ismael Trestman, que não está aqui, depois nos proponentes, mas é importante de ser mencionado. Ele fez o pós-doc dele em Frankfurt-Oder com o professor Peter Rosenberg, que trabalha, na verdade, com o conceito da Brückensprache, que é a língua ponte, né? E, por isso, a intercompreensão entre as línguas. E assim surgiu... né, quem né, escreveu o projeto aqui no Brasil é a Mônica Maria Saavedra, da Universidade Federal Fluminense, colega do Erbau. O Peter Rosenberg, vindo da Universidade Viadrina, e eu, e temos várias instituições e pessoas colaboradoras que eu também queria mencionar, de certas regiões, que são especialmente no Espírito Santo, a Lilia Stein e a Cynthia Bausen, e do Rio Grande do Sul, pela UFPEL, o Bernardo Limberger e a Gisleia, que está fazendo o mestrado, né, com ele, e também a Alois Schneider. Todos eles têm um papel importante. Como funciona o projeto? Ele prevê, a partir do próximo ano, nas turmas piloto, uma alfabetização bilíngue nas línguas pomerano-português. Certo? Já vou falar também sobre uma pessoa presente aqui que fez parte da preparação também. A ideia é de usar o conhecimento dos alunos na língua pomerana, né, e depois a língua pomerana como Brückensprache, como língua ponte para o alemão, né, que seria a partir do 3º ano, e a partir do 5º ano a introdução do inglês, e nesse caso alemão e pomerano, né, servindo como língua ponte para o inglês. E atualmente estamos na fase preparativa,
que seria, né, a formação do professor para a atuação na alfabetização bilíngue, essa é a parte que eu assumi, que eu vou já explicar mais, a formação do professor em relação à escrita da língua pomerana, que se mostrou um desafio, a assessoria, né, aqui sociolinguística na confecção do material escrito para a alfabetização bilíngue, né, que também combina bem com o assunto aqui do Congresso, e o levantamento do perfil sociolinguístico dos alunos, familiares e professores envolvidos nas propostas piloto. Aqui, no próximo slide, sobre os municípios que participam da formação, encontramos, né, 6 municípios. Temos Domingos Martins, no Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, também no Espírito Santo, Pomerode, de Santa Catarina, aí agora posso falar, né, aqui presente também foi uma surpresa, né, que a Viviane Lemke-Roth, ela também participou da formação, fico muito feliz. Temos também do Rio Grande do Sul, Canguçu, Arroio do Padre e Turuçu. E eu queria mencionar que aqui o foco, né, na língua da migração, no projeto no Pomerano, veio através do surgimento, mas isso não se restringe, né, para que outras variedades poderiam ser incluídas, ou também outras línguas de migração, ou sem nem serem línguas de migração, para sobre o que eu vou falar, que é o ensino bilíngue. Então, minha tarefa no projeto foi a formação dos professores para atuação na alfabetização bilíngue. Foi uma turma que aconteceu completamente online, de 60 horas, de abril até julho, e os professores que se inscreveram aqui são professores que já estão atuando nas escolas, né, que foram inscritos pelos municípios que disseram: nós teríamos interesse de participarmos né, nesse projeto plurilingüe. Foram, no total, 25 pessoas que participaram de forma com frequência, né, boa, uma parte sendo professores do ensino fundamental, outras também sendo monitores ou responsáveis das secretarias de educação. E aqui eu fiz uma lista, isso já olhando, né, para o De Hoordrij, dos assuntos que eu trabalhei na formação e que talvez teria sido bem mais fácil tendo usado o De Hoordrij. Vocês podem ver o programa do curso aqui, né? Ele foi completamente feito online. A preparação das aulas foi através da leitura dos textos, né? As professoras tinham que ler os textos e depois, na aula síncrona, íamos discutir os textos. E os assuntos foram, por exemplo, políticas linguísticas, né? Quais são as ferramentas existentes, o retrato de língua, que eu vou apresentar também depois. Discutimos conceitos como translanguaging, vimos várias formas de biletramento, discutimos o que é a imersão recíproca, né, diferente do CLIL, só para vocês terem uma ideia. Claro, ferramentas de ensino bilíngue, currículo, né, que também é uma questão bem grande, é como é que eu vou incluir agora uma alfabetização bilíngue, né, no currículo. Material didático para a alfabetização, ainda mais com o desafio que não temos um padrão de escrita para o pomerano. A prática linguística do professor na sala de aula, se eu tenho um professor, 2 professores, a interação entre os alunos, quais línguas são permitidas ou não, em que momento, a avaliação, né? E as apresentações finais foram que cada município apresentou realmente já um pacote de aula que foi, na minha opinião, deu muito certo, e me deixou bem positiva em relação à continuidade do projeto. Ok, próximo ponto. Eu vou agora tentar combinar, né, a plataforma De Hoordrij com a formação que eu fiz, e vou só trazer alguns exemplos para vermos como é que poderia ser feito.
para ficar mais interessante. Então, primeiramente, eu escolhi o módulo 7, Konzepte von Mehrsprachigkeit der Erzählsprachendidaktik. Criamos uma própria sala e tenho 3 exemplos da própria plataforma que poderiam ser inseridos na formação. E talvez uma observação bem importante é que essa aplicação que eu escolhi talvez seja bem mais complicada do que seria com alunos, né, na graduação. Então, isso pode parecer bem mais complicado do que poderia ser, talvez, para vocês. E vocês vão ver também as 1000 adaptações que eu fiz, para deixar mais viável. Esses aqui são as temáticas do módulo 7. O módulo ele foi desenvolvido pelas colegas da TU Darmstadt, Britta Hufeisen, Madeleine Schmoret e Constanze Bradlauf. E vem, né, as temáticas seguintes: Sprachlernbiografien, Sprachlernbewusstheit, Mehrsprachigkeitsmodelle, sprachenübergreifende Wortschatz- und Grammatikarbeit, Text und Diskurs, Interkulturalität e Sprachenpolitik. E, né, para os nossos fins, criamos uma sala e colocamos as atividades que nós achamos interessantes para modificar né, o conteúdo da forma que seria interessante. Vou agora para o exemplo 4.3. Perfeito. Ok. Para a formação dos professores, eu achei interessante de discutir o assunto Sprachlernbiografien, né, com o conceito do repertório, porque dentro do contexto de ensino e aprendizagem, né, esses conceitos mudam muito o foco do sistema linguístico para a perspectiva do falante, que é muito importante no momento que temos contato com línguas como o pomerano, por exemplo, que não tem a escrita tão segura já como línguas, né, já padronizadas. Aqui a figurinha ela serve nesse contexto para ser completada com todas as nossas línguas, né, e variedades, serve para sensibilização, né, e isso também serve, na verdade, para todo tipo de turma plurilíngue, também, né, para sensibilização. Eu queria que as professoras lessem o texto antes de fazer a atividade, e como as minhas professoras, na maioria, não leiam alemão, o que eu fiz? Eu fui traduzir o texto para o português, certo? E aqui, né, uma das ideias, a Viviane vai depois dizer se ela teria achado isso interessante, né? Isso não foi o que aconteceu. Isso agora, assim, o texto foi traduzido para o português, isso foi verdade, certo? Mas isso aqui seria agora a minha próxima aplicação da formação. E também achamos interessante, né, de inserir no arquivo, né, perguntas de discussão para o texto, né? Claro, que seria aqui, por exemplo, o que se entende por repertório linguístico, que tipo de conhecimento pode ser incluído no repertório e qual a vantagem de usar o conceito de repertório linguístico em comparação com o conceito de língua, né, quando observamos processos de aprendizagem. E para discutir essas perguntas, né, inventamos de fazer um Etherpad, que seria, né, uma ferramenta que, de forma assíncrona, os alunos, né, as professoras, nesse caso, poderiam discutir essas 3 perguntas. Para diferenciar a autoria, cada pessoa pode escrever com uma cor diferente ou colocando o nome, né, vai ficando paralelamente. Eu nem avisei, desculpa, deve ser estressante. Exemplo 3, Mehrsprachigkeitsmodelle, ok? Ok, eu peço desculpas. 1000 desculpas, gente. Perfeito. Esse é o segundo exemplo que escolhemos, né, que são os modelos de plurilinguismo. Nesse capítulo encontramos também, novamente, né, um texto em alemão sobre modelos de plurilinguismo, entre eles a abordagem de intercompreensão, e pensamos que seria interessante trabalhar esse texto numa aula síncrona, também para oferecer apoio na leitura do texto, né, em alemão,
que, na verdade, também foi traduzido. E, como atividades, achamos importantes discutir, nesse caso, as definições de intercompreensão. E aqui, né, isso também foi uma ideia nova através da plataforma. Próximo slide. Que aqui a minha colega, né, como exemplo, a tarefa aqui era de colocar definições. E essa definições, né, de intercompreensão ou inteligibilidade que os alunos teriam que procurar por conta própria, né, para aumentar um pouquinho o trabalho autônomo. Tem todo tipo de atividade que pode fazer, né? Isso é só um exemplo para mostrar a flexibilidade da plataforma. Então, aqui encontramos outras definições, né? Poderiam ser também uma pessoa pode colocar uma citação, a outra pode criticar. Eu concordo mais com essa, concordo mais com aquela, né? Realmente é uma ferramenta para ajudar um pouquinho a desenvolver a perspectiva crítica, né, que vimos muito ontem também, e também a forma de trabalhar com autonomia, porque é algo também, né, que é bem importante de desenvolver. Próximo slide, Sprachenpolitik. Último exemplo que eu trouxe aqui para mostrar como combinar DEHUR3 com a formação dos professores. Eu escolhi um texto de Shoham. Ele descreve no contexto israelense como o prestígio influencia o uso de línguas nas escolas se as leis permitem flexibilidade, né? Como eu digo, pode ser inglês ou espanhol, né? Pode ser ou né? O que é escolhido, né? Vemos que tem muito a ver com as políticas linguísticas. Eu achei interessante escolher esse texto sobre Israel, porque achei ele mais neutro, certo, do que de falar da Alemanha no contexto brasileiro, ou de um exemplo do Brasil, e também tive que traduzir o texto para o português. E aqui achamos interessante, né, de usar a plataforma para atividades individuais, que também teria, próximo slide, que seria aqui essa atividade ela se chama feedback, mas não achei muito adequada essa expressão porque parece mais um multiple choice, né? Mas podemos então ter respostas abertas, como a primeira, se eu digo quais são as ferramentas, né, da Language Education Policy mencionadas no texto, ou eu posso, como eu tenho feito aqui embaixo, também dizer quem ou que são os agentes, né, da APLE, que seriam sempre as políticas linguísticas educacionais. Seria muito mais ativo, né, a preparação do texto para depois ser discutido na sala de aula. Próximo slide. Qual seria, então, minha conclusão, né, sobre o uso de DEHUR3 para a formação de professoras para o ensino bilíngue, né? Eu repito, aqui foi um contexto muito especial, né, mas ele que fez, para mim, interessante de apresentar para vocês a plataforma, né? E, como eu digo, eu acredito com alunos graduandos, mestrandos ou doutorandos de letras alemão seria mais fácil a adaptação. Ok. Em geral, o DEHUR3 oferece oportunidades, né, de usarmos o material já existentes e de acrescentarmos outros materiais. Vocês viram, eu mudei da forma que eu quis. DEHUR3 possibilita uma realização de aulas assíncronas diversificadas, devido à grande diversidade, né, de atividades, inclusive para grupos e interativos. Né? O grupo pode, em forma assíncrona, ter comunicação. Por meio dessa flexibilidade da plataforma, o nível linguístico dos textos fornecidos pela plataforma pode ser amenizado, né? A maioria dos textos realmente foram traduzidos, mas, como eu disse, eu não trabalhei ainda, né, com a plataforma, isso foi a aplicação para vocês. Mas eu teria que ter traduzido todos os textos, como eu realmente fiz na nossa formação. A realização técnica e a programação das atividades
atividades precisa de tempo, né, e conhecimento. Claro, já melhoramos bastante, mas eu digo aqui que se, né, alguém quiser ofertar a formação só para um semestre, acho que é muito trabalhoso. Vale a pena ser para uma perspectiva a longo prazo. E realmente, né, a nossa ideia é de implementar a DEHURDRE para o projeto Educação Plurilingüe, porque é um projeto que vai existir a longo prazo, então, no caso da gente, realmente vale a pena. E isso já foi a minha oferta para vocês. Eu também trouxe aqui uns flyers. Eu agradeço muito pela atenção. Eu estou aqui para responder a perguntas em relação ao DEHURDRE, ou o projeto que vocês acharem mais interessante. Obrigada. Ótimo, super. Obrigado, né, Rezeda, pela fala, muito interessante, pela presença também, né? O caminho deve ter sido longo lá de Fortaleza até aqui. Perguntas e comentários? Eu já tenho umas 3, 4 já, mas mas eu abro primeiro para vocês. Para o público que não é do alemão, ou talvez nunca tenha se debruçado sobre essa plataforma, talvez seja muita informação nova, né? Mas, assim, resumindo, é uma oferta que o DAD faz para nós, formadores de professores, de incluir esses módulos, não necessariamente esse da Rezeda, né? Esse foi um exemplo, na nossa formação de professores. Então, isso pode acontecer dentro da graduação, dentro de um mestrado na pós-graduação, por exemplo, dentro de uma especialização do ISF, né? Essa é a ideia geral. Eu vou passar aqui para a Poliana e depois para a senhora. Obrigada, Rezeda, pela apresentação. Acho que foi bem interessante conhecer, né, esse público e essa proposta. Aí só uma dúvida que eu tive, assim, porque eu já vi a plataforma, mas nunca utilizei. Essa inserção foi você quem fez, dos textos e das traduções e das propostas de atividades. O que o material proporciona é uma oferta de atividades que existem que a gente pode selecionar, é isso? Tá. Obrigada. Eu tenho 2 possibilidades, na verdade. Eu posso utilizar o material já oferecido pela plataforma, ou eu também poderia simplesmente usar a sala e colocar meu próprio material. Como eu tive algumas coisas em comum com o módulo, para mim foi uma vantagem de aproveitar, né, de algo do módulo. Tem muitos textos também, né, para a leitura mais profunda. Eu posso, na verdade, adaptar. Eu posso realmente pedir uma cópia do módulo todo e adaptar da forma que eu quero. Ou eu posso pedir uma sala vazia e colocar também o que eu acho interessante. Se eu disser, eu quero fazer uma temática completamente diferente daqui, mas o material me serviria, eu também posso colocar uma sala completamente independentemente, tematicamente também usar. É gravado, né? Só para dizer. Eu já participei de uma pilotagem, né? E olhei um pouquinho dentro da plataforma. Você tem uma gama de textos já licenciados, inclusive, né, com direitos autorais, que você pode utilizar dentro da plataforma. E, para muitos deles, você tem atividades já desenvolvidas em cima daquela leitura, né? Você pode usar um texto e deixar os outros de fora. Você pode ler um texto e desenvolver outras atividades que você acha mais pertinentes em cima daquele texto, dentro da plataforma Moodle. Então, realmente é um material muito aberto, assim, no sentido de você conseguir adaptar ao seu contexto, né? As suas necessidades, a palavra que você não gosta. Especificidade. Mas, assim, depois que a colega fizer a inserção dela, eu gostaria de fazer minha pergunta também, tá? Que vai um pouco nessa direção, assim, um pouco mais crítica também, viu, Poliana? Eu me imagino numa ponte. Eu estou no meio dessa ponte. Eu queria saber se toda essa formação tem o objetivo de levar o professor ou o aluno para a Universidade da Alemanha.
Pomerode, eu vejo Preußen, eu vejo Lübeck, eu vejo Leipzig, como um sentido assim, como é que eu falo isso em português? Das will ich erreichen, isso eu quero alcançar. Seria mais ou menos correto o meu pensamento? O que eu entendi desses módulos? A própria plataforma, né, eu acho que ela dá flexibilidade para vários sentidos, né? Não sei se é para estudar na universidade e tal, né? Como é colocado aqui, eles são de origem, né? Eles foram elaborados nessas universidades. Se você se referia ao projeto, né, do Pomerano com o alemão, tem vários interesses atrás. Tem a preservação, né, do Pomerano, sem ser uma concorrência do alemão, né, ser aproveitado, de ser valorizado, e, ao mesmo tempo, sim, abrir a porta para o mundo, né, através do conhecimento do Pomerano, ver, olha quanto acesso eu tenho ao mundo, se eu também tenho conhecimento do alemão, por exemplo. Então, tem essas duas... Uhum. Eu acho que tinha eu vou me dar a permissão. Eu tentei participar de uma pilotagem de um módulo do DeHochtrei durante a pandemia, acho que no ano passado, e era o módulo sobre discursiva Landeskunde do pessoal de Leipzig, né, com o professor Altmaier, saí da frente da câmera. E aí eu comecei a olhar o material, muito vasto, muito, né, pertinente, muito bem elaborado. Mas aí eu comecei a comparar o nível linguístico do material com o meu contexto aqui, de professores que parte deles estavam iniciando, tendo as primeiras experiências, lecionando, né? Um nível linguístico ali no nível B1, talvez um B2, tendo que dar aula durante a pandemia online. Eu falei, não é a hora de eu vir com esse conteúdo tão focado em pesquisa, focado numa reflexão mais teórica sobre o que é Landeskunde, sobre o que é discursiva Landeskunde e por aí vai, né? E aí eu acabei abortando a ideia, pedi desculpa lá para os colegas e falei que, olha, acho que não é o momento, né? A gente tem aqui na UFPR a intenção de incorporar módulos do DeHochtrei na graduação, inclusive já está dentro do novo currículo, né? A partir do ano que vem, a gente vai ter que fazer todo esse trabalho que você está fazendo, espero que não tenha que traduzir texto nenhum, né? Mas a gente vai trabalhar com isso aqui também. Talvez no mestrado bilateral tenha um módulo sobre literatura e ensino de línguas, né, que me parece bem interessante e pertinente. Quizás até na especialização do ISF no futuro. Mas, assim, primeiro ponto, nível linguístico e o nosso contexto atual aqui no Brasil, né? Como é que a gente faz essa congruência, sem precisar ficar traduzindo o texto para o português, né? Porque, afinal de contas, não é muito esse o nosso trabalho, né? Eu acho muito louvável você ter feito isso, mas se a gente tiver que fazer isso para toda oferta, vai ficando uma coisa muito pesada, né? E o segundo ponto é justamente a questão mais técnica, não sei se vai poder me responder, né? Mas, pelo que eu entendi, é um Moodle do DAD, certo? Que você pede um login, você pode trabalhar com seus alunos lá, e etc. Mas se eu quisesse incorporar isso aqui dentro do meu currículo, trabalhar com esse conteúdo dentro do Moodle da UFPR, será que há a possibilidade de importação de conteúdo de uma plataforma Moodle para outra? Eu vou ficar devendo duas respostas, certo? Mas eu acredito que, começando pela segunda, praticamente pode baixar, né? Se você pode baixar tudo, e eu acredito, se você dizer a fonte, do meu olhar não tem problema, mas eu ia verificar realmente com os responsáveis. E a parte do nível da língua, né, é algo, acho que foi comentado também de outros lugares que você viu, eu também tive que... Mas, claro, meu grupo também foi completamente diferente, mas é algo que eu, Reseda, vou levar, né, as equipes de Bonn e dizer, ó, a ideia é muito legal e pode ter lugares que eu possa usar isso. Eu até usei um dos textos do Mehrsprachigkeitsmodell numa formação que fiz com alunos em formação, alunos alemães, né, se formando em Karlsruhe, que reclamaram também da complexidade do texto. Então, eu acho que realmente
retorno que podemos dar, tivemos essa impressão, gostaríamos muito de aproveitar melhor do material, mas estamos encontrando essa dificuldade. Não respondi, mas falei muito. Reseda, muito obrigada. Achei muito interessante. A primeira vez eu acompanho o discurso sobre o De Hoch 3 já há vários anos, mas eu nunca vi na prática, né? Então foi bem interessante para mim, e eu tenho uma pergunta e um comentário, né? O primeiro, talvez o comentário, em termos de concepção de material, é bem interessante, porque esse é um material de fonte, um source material, né? Ontem eu falei de material de curso versus material de fonte, né? Course material, source material, né? A gente tem um material já mais consolidado, né, no mundo inteiro, que é do Instituto Goethe, o DLL, que é um material de curso, porque ele tem uma estrutura linear, é um curso, né, e ele tem objetivos bem definidos para cada capítulo. Os capítulos também são obrigatórios, pelo que eu sei, né, e aqui temos um material que oferece muita coisa, né? Então pode usar minimamente, pode usar só a sala, pode usar só atividades, né? Pelo que eu entendo agora, né? Então esse seria um source material, né? É interessante que você mesma já fala que dá mais trabalho na aplicação, né? E a minha pergunta é especificamente se esse material também já define objetivos de ensino, porque eu vi que você falou de conteúdos, você mostrou algumas atividades, mas você não mostrou objetivos da educação, né, da formação de professores. Perfeito, obrigada. Dörte, vielen Dank. Eu trouxe essa parte aqui porque ela vai definindo um pouquinho melhor, né, o seu comentário, que tipo de recurso eu encontro na plataforma. E realmente a ideia é que tem 3 tipos. O primeiro é o professor, docente, preparando a aula. A segunda parte seria, inclusive, tem PowerPoint, tem atividades já preparadas para um certo assunto, né? E o terceiro seria o aprofundamento científico, poderia ser para mim como docente, mas também para os alunos, dependendo que nível de turma que eu tenho. E cada bloco desse tem, sim, certos objetivos. Cada bloco desse é realmente um módulo que poderia ser visto como fechado, mas a ideia é que se eu achar necessário, eu posso adaptá-lo, né? Mas daí vem, de certa forma, a minha alerta, né? Realmente eu preciso também de entrar no assunto, preciso ler direitinho, preciso ver quais são os materiais que existem para poder escolher, né? Então, acho que realmente essa ideia do longo prazo faz sentido, mas eu ia, de qualquer forma, incentivar vocês podem se inscrever, deem uma olhada quais são os assuntos que vocês acham interessantes, porque realmente é gratuito, não custa nada, vocês podem dar uma olhada e ver se vocês sentem facilidade, se vocês acham intuitivo ou não, se tem algo que os interessa ou não. Não tem nenhuma obrigação depois, né, que diz, você baixou o módulo, agora cadê seu curso? Não tem isso, né? Realmente pode ser só usado como recursos, se vocês acharem interessante. Reseda, obrigado. Acho que aqui a gente encerra, então, essa parte da manhã no evento, né? Agradecendo a todos os palestrantes e palestrantas. A Ruth agora quer dar mais algumas informações sobre a parte da tarde, tá? Questão de ensalamento e questão do almoço e coffee break. No almoço, cada um tem que receber por conta própria. Eu vou falar só rapidinho. A gente se encontra aqui de novo às 2h30, mas a gente não se encontra aqui, na verdade, a gente se encontra no 10º andar. E vai ter 2 oficinas, uma da professora Dörte e outra da professora Poliana. Para agilizar e não fazer agora uma brigarada de tema e tal, eu já fiz a separação
eu já fiz a separação das duas turmas. Então, eu coloquei aqui, na lista de presença, que vou devolver agora na mesa aqui, a informação sobre as salas. Então, a gente vai estar no 10º andar. A oficina da Dörte vai estar na sala 1005B e da Poliana na sala 1009. São duas salas, uma em frente da outra, então é bem tranquila, no 10º andar. E aí eu coloquei do lado das pessoas que assinaram a lista hoje, o 1 ou o 2. O 1 está com a Dörte, por ordem alfabética. Quem tem o 2 está com a Poliana. Tá bom? Quem não tiver na lista, não sei. Alguém não assinou a lista? Adriele? Só? Ah, tá. Então, a Adriele vai na 2, porque tem uma pessoa a menos, tá bom? E assina a lista ainda. Tá. Então, acho que é isso. Se vocês quiserem confirmar, está tudo aqui, vou colocar aqui na lista. Bom almoço e até as 2h30. Tá bom? E